500 mortos no ataque a um hospital. De quem é a culpa? Disputa militar e guerra de informações no cerco à faixa de Gaza. Um grupo de 30 brasileiros segue bloqueado na área que sofre com intensos bombardeios de Israel. Os Estados Unidos vetam a proposta apresentada pelo Brasil na ONU, que tinha como objetivo interromper a guerra e atender os civis. E em Brasília, chega ao fim a CPI do 8 de janeiro. No relatório da comissão, o indiciamento de Bolsonaro, de generais e dos financiadores dos atos golpistas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Esta semana assistimos às cenas mais terríveis desde o início da guerra no Oriente Médio. O bombardeio de um hospital, o Hospital Al-Arab, deixou cerca de 500 pessoas mortas, segundo as autoridades palestinas. A imprensa do mundo inteiro anunciou o ataque como uma obra da Força Aérea Israelense. A gente tem as manchetes, né? Logo em seguida, BBC, várias emissoras internacionais responsabilizando os israelenses. Mas logo depois começou uma guerra de versões. O governo de Israel tentou tirar a responsabilidade pela tragédia, por esse ataque que matou crianças, matou famílias inteiras, já que o hospital, além de ser o principal centro de saúde da faixa de Gaza, fica naquela região norte da faixa de Gaza, que Israel tinha dado ordem para ser evacuada. Mas como é que você evacua, como é que você retira doentes, equipamentos de um hospital desse porte? Então, houve o bombardeio, havia muitas famílias, além dos doentes, além das pessoas em tratamento, havia muitas famílias acampadas no complexo hospitalar, porque entendiam que ali seria uma zona de segurança. Israel não teria coragem de bombardear um hospital. Logo depois do ataque, um influenciador digital ligado ao governo israelense assumiu que aquele tinha sido um bombardeio promovido pelo governo de Netanyahu. O nome dele, Hanania Naftali. A gente tem aqui a publicação nas redes sociais desse sujeito, em que ele diz: não, Israel bombardeou porque ali havia muitos terroristas escondidos. Foi a postagem dele. Alguns minutos depois, resolveu apagar. Então é como se ele tivesse tentado justificar o bombardeio e depois, como virou uma comoção mundial, ele apagou a postagem, e não é qualquer um, tá? Não é um desavisado. É um porta-voz informal de Netanyahu nas redes sociais. É como se fosse aqueles blogueiros bolsonaristas, aquele Alan dos Santos, que falavam em nome do Bolsonaro. Ele falava em nome do governo israelense, apagou. E aí Israel começou a apresentar a seguinte versão: não foi Israel que bombardeou o hospital. Foi um foguete do Hamas que foi lançado contra Israel, falhou e caiu no lugar errado. Isso gerou muita desconfiança. Por quê? Veja bem, de fato, nos últimos dias, o Hamas lançou centenas de foguetes contra o território israelense. A maioria absoluta foi interceptada por aquele domo, eles chamam de domo de ferro, né? Que faz a interceptação dos foguetes do Hamas. Alguns atingiram as cidades israelenses, mas nenhum provocou danos tão fortes, tão sérios, como os que a gente assistiu nesse hospital. Repórteres que estão cobrindo a guerra lá, inclusive da televisão inglesa, disseram assim: olha, esse ataque, esses danos no hospital, são típicos dos armamentos usados pelo exército israelense. Não é foguete, esses foguetes do Hamas. É um míssil para matar 500 pessoas, para destruir daquela maneira o hospital. Bom, aí começou essa guerra de versões. Israel disse: não, é um foguete do Hamas. Como recebeu como argumento contrário isso que eu estou dizendo aqui, olha, o Hamas não tem foguetes com tanta capacidade de destruição. Aí Israel mudou de novo. Não foi o Hamas, foi a Jihad Islâmica, um outro grupo que também atua lá na faixa de Gaza. E esta guerra de versões ficou no ar, né?
uma guerra de informações. Com ela, Israel tenta conter os danos, porque além das mortes, das cenas terríveis, dos médicos desesperados, tentando mover os seus doentes e atender ao mesmo tempo quem foi atingido, além dessas cenas terríveis, houve um levante nas cidades do mundo islâmico. Tunísia, Marrocos, a própria Cisjordânia, ali na Palestina, na Turquia, no Irã, no Iraque, na Jordânia, grandes manifestações de protesto contra esse massacre no hospital da faixa de Gaza. Israel ficou completamente isolado e os Estados Unidos ficaram ao lado de Israel neste isolamento. Nós temos aqui várias dessas manifestações para acompanhar, para mostrar o grau de indignação que esse ataque provocou, tanto no mundo islâmico, quanto em várias capitais do chamado mundo ocidental. Bom, tudo isso aconteceu exatamente no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi a Tel Aviv para se encontrar com Netanyahu e declarar apoio total a Israel. Foi um timing, um momento muito ruim para o Biden, porque ele se posicionou ao lado do Netanyahu, deu as mãos para o Netanyahu, nós temos aqui a imagem, algumas horas depois do massacre no hospital. Então ficou a cena, os Estados Unidos não têm nenhuma intenção de levar em conta as vidas dos palestinos. Alinhamento total com Israel. Isso provoca um isolamento desta aliança Israel-Estados Unidos, muita dificuldade de trazer ou de dialogar com os países árabes. Inclusive o Joe Biden pretendia depois ir à Jordânia, ir a outros países árabes nesse giro. As conversas foram canceladas. Nenhum líder árabe quis se encontrar com Joe Biden nestas circunstâncias. Os Estados Unidos se isolaram também no Conselho de Segurança da ONU. E aí, esse fato tem muito a ver com o Brasil. A diplomacia brasileira costurou um projeto de resolução no Conselho de Segurança, que era um projeto bastante moderado, não atacava Israel e tal. Aliás, fazia sérias críticas ao Hamas pelo ataque do dia 7 de outubro, ataque aos civis, falava que tinha sido um ataque terrorista, mas propunha uma interrupção na guerra para a criação de corredores humanitários e atendimento aos civis. Foi uma resolução bastante moderada. E como é que ficou a votação? O Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. O Brasil é um desses rotativos, são 15. Dos 15 membros, 12 votaram na resolução brasileira. Aprovaram a resolução apresentada pelo Brasil, incluindo a China, o Japão, a França. China e França, membros permanentes também. Então, 12 votos favoráveis à resolução brasileira. 2 abstenções, da Rússia e da Inglaterra. E aí faltavam os Estados Unidos. Faltavam os Estados Unidos, que votaram contra. Foi o único voto contra. Mas no Conselho de Segurança existe uma regra. Os 5 membros permanentes têm direito a veto. Se eles votam contra, a resolução não passa. Os Estados Unidos vetaram uma resolução que falava na paz, falava no atendimento dos civis. E isso também provocou um tremendo isolamento dos Estados Unidos e do chamado mundo ocidental. Vamos olhar para isso, para além da tragédia humanitária. Há um deslocamento nas peças no tabuleiro mundial. O mundo árabe, por tudo que está acontecendo agora ali em Israel, se desloca. Havia alguns países do mundo árabe que tendiam a conversar com os Estados Unidos, tinham um bom diálogo, mas o mundo árabe se fecha na defesa dos palestinos e se desloca para o eixo Rússia-China. Você imagina que nós temos já um eixo muito forte, China, Rússia, os BRICS, Índia, África do Sul e agora o mundo árabe também em contraposição aos Estados Unidos e à Europa, vistos como lideranças decadentes e que não levam em conta a vida
das pessoas em outras áreas do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo. Aqui nós temos um artigo do Financial Times, que é um jornal lido pela elite financeira mundial, dizendo exatamente isso. O isolamento do Ocidente, a dificuldade para estabelecer alianças e essa escolha dos Estados Unidos de apoiar o massacre cometido pelo Estado de Israel. Enquanto isso, nós temos ainda 30 brasileiros bloqueados na faixa de Gaza. Os brasileiros que estavam em Israel, esses estão conseguindo sair. O governo brasileiro agiu rápido, vários aviões, mais de 1.000 brasileiros já voltaram. Mas nós temos 30 brasileiros bloqueados, bombardeio ali muito próximo da área onde eles estão, e não se abre o portão, a passagem de Rafah, que é ali no sul de Gaza, para o Egito. Não se abre o portão nem para que as pessoas possam sair, esse corredor humanitário, que era o que o Brasil propunha na ONU, e nem para entrar mantimentos. Falta água, falta comida, faltam remédios. A faixa de Gaza vive um bloqueio completo, uma crise humanitária. Os Estados Unidos agora dizem, não, nós, por nossa conta, como uma grande concessão, não a ONU, os Estados Unidos vão negociar com o Egito e com Israel para permitir a entrada de comida, água e medicamentos. Aí fica como uma concessão. Os Estados Unidos vão deixar os palestinos beberem água e comer. Mas, do ponto de vista político, estão isolados, apesar de todo o poderio militar. A gente ainda segue na expectativa para ver se Israel vai cumprir a promessa de invadir com forças terrestres a faixa de Gaza, o que aprofundaria ainda mais a tragédia humanitária vivida por mais de 2 milhões de palestinos.